A paz do Senhor Jesus! E vamos prosseguindo com a leitura da Palavra de Deus. Mais um dia de muito aprendizado. Fique conosco, acompanhe essa leitura, certamente Deus abençoará a sua vida. Introdução ao livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei, do grego deutero, segunda, e nomos, lei. Tem este nome porque é a representação da lei para a nova geração. A primeira havia morrido no deserto e a segunda estava se preparando para entrar em Canaã. Daí a necessidade da repetição da lei. No hebraico, como nos demais livros, o nome deriva da palavra inicial do livro, debarim, isto é, palavras. O próprio Moisés testemunha a autoria do livro, no capítulo 1, versículos 1 ao 5, e também no capítulo 31, versículo 22. Mas devemos excetuar o último capítulo, o capítulo 34, cujo conteúdo narra sua morte. Há grande consenso em atribuir estas últimas palavras a Josué, seu substituto. Foi escrito aproximadamente em 1405 anos antes de Cristo. Deuteronômio é uma retomada ao passado, uma retrospectiva da história de Israel, além de uma espécie de renovação da lei, que é repetida para as novas gerações. Moisés, neste livro, expõe também profecias que vão desde seus dias até ao retorno final de Israel à Palestina e sua exaltação. É o livro dos discursos finais de Moisés nas planícies de Moabe, do lado oposto da Palestina, um pouco antes de sua morte. A beleza poética desses sermões é impressionante. O livro retrata o amor de Deus de forma mais viva do que nos demais livros mosaicos. Deuteronômio, capítulo 2. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos dareis da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles, por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beber, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam Emins. Outrora, os Oreus também habitaram em Seir. Porém, os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Gades-Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara.
Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás a Ar pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada a terra dos gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins. Um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e eles os lançaram fora, e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Coftorins, que saíram de Coftor, destruíram os Aveus, que habitavam em Gazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, a Morreu, e de Esbom, e a sua terra, começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Querimote a Sion, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração, para tu dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui, tenho começado a dar-te Sion e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos-la entregou, e oferimos a ele, e os seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Deuteronômio 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Édren. Então o Senhor me disse: Não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na sua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos,
e muitas outras cidades sem muros, e destruímos-las, como fizemos a Sion, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte de Hermon. A Hermon, os sidônios chamam Sirion, porém os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, em leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum. Tomamos, pois, esta terra em possessão, naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argobe, até ao termo dos Gesuritas e Macatitas, e a chamou de seu nome Avote Jair, até este dia. E a Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão por termo, desde Quinerete até ao mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdot Pisga, para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra, para possuí-la. Passai, pois, armado vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Não somente vossas mulheres, e vossas crianças, e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar o teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra que verás. Assim, ficamos neste vale, defronte de Bet-peor. Deuteronômio, capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá.
Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos achegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tem a deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. E vós vos chegaste, e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida da forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirva àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos, e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela.
antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então ali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a tua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta? Ou se jamais se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu ouviste e ficou vivo? Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos? A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fiz ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. E porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. E guardarás os teus estatutos e os teus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todos sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. A Bézer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade, para os Gaditas, e a Golã em Bazã, para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito, e tomando a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascente do sol, desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, até ao monte Sião, que é Hermon, e toda a campina além do Jordão, do lado do oriente, até o mar da campina, abaixo de Asdote e Pisga. Deuteronômio capítulo 5. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e a aprendê-los-ei e guardá-los-ei para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo.
Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor. Porque temeste o fogo, e não subiste ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa de teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim as deu. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos chegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos, e vossos anciãos, e disseste: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne, que ouviu a voz de Deus vivente, falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse, eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos às vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, para que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deuteronômio capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para ensinar-vos,
para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deuteronômio, capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e teus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os teus altares, quebrareis as tuas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura.
porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosseis o teu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque vossa multidão era mais do que de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e a amar-te-á, e a abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais, e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam, pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isto te seria por laço. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhais temor. Não deixes de te lembrar de que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. O Senhor teu Deus as entregará a ti e las afligirá, uma grande confusão, até que sejam consumidas. Também os seus reis te entregará na mão, para que apagues os teus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem resistirá diante de ti, até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces nelas, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Deuteronômio capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que esteve no teu coração, se guardareis os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração
que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltarás nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os teus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que do deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires e o inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Deuteronômio capítulo 9. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces, de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que chegaste no Egito, até que chegasse a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor, pois em Horebe provocaste a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir, subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi, e o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco, no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites,
o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas de aliança, e o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si uma imagem de fundição. Falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixa-me que os destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhas feito um bezerro de fundição, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei das 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos, e as quebrei de diante de vossos olhos, e me lancei perante o Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Pão não comi e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Porque temi, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimou a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro, que descia do monte. Também em Taberá, e em Massá, e em Quibrote Atavá, provocaste muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou a Gades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra, que vos tenho dado, rebeldes postos ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedeceste a sua voz. Rebeldes foste contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci, e prostrei-me perante o Senhor. Aqueles 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, donde nos tiraste, não diga: porquanto o Senhor não as pôde introduzir na terra em que lhes tinha falado, e porque os odiava, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Deuteronômio, capítulo 10. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze-te uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte, com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera. E ali então, como o Senhor me ordenou, e partiram os filhos de Israel, de Beerote Bene Jacã a Mosera. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado, e Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Gudgodá, e de Gudgodá a Jotbatá, terra de ribeiros de águas. No mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. E eu estive no monte, como nos primeiros dias,
40 dias e 40 noites. E o Senhor me ouviu, ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho adiante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar a seus pais. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nele há. Tão somente o Senhor se agradou de seus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio de vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deuteronômio capítulo 11. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que não o sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, nem que o fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até ao dia de hoje, nem o que fez no deserto, até que chegastes a este lugar, e o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo o que subsistia e lhes pertencia, no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes, e entreis, e ocupeis a terra que passais a possuir, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais, e a sua descendência, terra que emana leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente, e regavas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite. E darei erva no seu campo aos teus animais, e comerás, e fartar-te-ás. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane,
e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror, e o temor de vós, como já vos tem dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Que Deus abençoe os irmãos que acabaram de ler mais uma porção maravilhosa da Palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui lendo a Sagrada Escritura. É o plano de leitura em apenas 3 meses. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal para acompanhar tudo que acontece aqui. Ative as notificações, curta, comente, participe. Até amanhã, mais um dia de leitura. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.